Boa tarde, bem-vindos à Masterclass do Instituto de Gestão. A gente está com interferência? Vocês estão me ouvindo em duplicidade? Tá tudo bem Agora aí? melhorou. Agora melhorou. Ótimo. Então, vou recomeçar. Boa tarde, bem-vindos todos à nossa Masterclass do Instituto de Gestão Empresarial de Tributos, o IGET. Eu sou a Beatriz Vale, sou do time de comunicação e estou aqui para receber esses convidados com uma satisfação enorme. Já agradeço a presença da Ana, do Heron e do Ednilson. Nós vamos falar sobre todos esses elementos que envolvem a reforma tributária do consumo, tudo isso que nos espera. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação do IGET antes de começarmos aqui. O IGET é um instituto, uma instituição sem fins lucrativos. A gente tem essa idoneidade aqui, a gente tem toda uma gestão baseada em propor novas discussões e reflexões sobre a reforma tributária aos nossos associados, e a gente tem também como objetivo criar esse ambiente colaborativo, estratégico, onde os líderes da área tributária possam compartilhar o seu conhecimento, trocar experiências e adotar melhores práticas do mercado. E agora, então, eu vou apresentar aqui os nossos painelistas de hoje. Eu começo pelo Heron Charneski, que é sócio fundador do escritório Charneski Advogados e presidente do IGET. Muito obrigada, Heron, pela tua presença. A Ana Jurgel, que é Head of Tax da Iara Brasil, é advogada, é administradora e também é diretora do IGET. E o Ednilson Apolinário, que é Head of Tax and Content e é Leading Brazilian Tax Reform da Thomson Reuters. Eu agradeço a presença de todos e agora a gente vai então começar efetivamente a nossa fala. Eu vou avisar a todos que vamos gravar essa masterclass para que nós possamos deixá-la disponível também, tanto no YouTube do Instituto, quanto no Hotmart, futuramente, quando nós tivermos as aulas todas disponibilizadas lá. Vou pedir a todos, por favor, que encaminhem as suas dúvidas no decorrer das apresentações aqui no chat, então fiquem muito tranquilos para trazer todas as suas reflexões também, para que nós possamos discutir em 5 minutinhos que vamos reservar aqui no final. E agora eu vou contextualizar o porquê desse nosso encontro. Então, a gente entendeu no IGET a necessidade dessa preparação das empresas para o novo sistema, e é muito importante, a gente vai tentar trazer aqui um pouco dessa abordagem crítica da prática da reforma tributária do consumo que bate à nossa porta. Então, para iniciarmos, eu já passo a palavra para o Heron, que vai nos trazer os princípios da reforma tributária. Heron, por favor. Boa tarde, tarde e noite. Obrigado pela apresentação, Beatriz. Cumprimento todo mundo que nos acompanha, especialmente os nossos amigos Ana, Ednilson, que estão bastante à frente do tema e obrigado também por aceitarem participar aqui conosco. Falar da reforma tributária é um assunto muito extenso e segmentado já, então, com 15 minutos hoje, a minha ideia é fazer um recorte bastante introdutório, um pouco jurídico, até sobre o papel dos princípios da reforma e, eventualmente, esse tema é de interesse para as empresas pensarem, refletirem se terão mais ou menos litígios fiscais com o passar dos anos, que hoje é uma grande preocupação do nosso sistema. Eu vou destacar de maneira muito breve a ideia de princípios de uma reforma, depois falar dos princípios novos que foram incorporados ao texto da Constituição pela emenda 132, e a relação entre esses princípios e as regras de competência dos novos tributos, né? Nós vamos ter o IVA dual aí, e que tipo de problema isso pode trazer para o contencioso tributário. Fiz aqui uma pequena mesmo apresentação, mas só para a gente poder acompanhar exatamente esses princípios. Vou pedir uma ajuda aqui para saber se eles aparecem. Sim, Tudo certinho aqui na tela já, Heron. Obrigada. tá bom. Então, começar falando como nós avaliamos o que seriam os princípios básicos de uma boa reforma tributária, em que medida eles foram atendidos pela reforma brasileira. Buscando uma referência numa obra clássica, né, da economia, que é A Riqueza das Nações, livro de 1776 de Adam Smith, em que ele propõe um sistema econômico baseado na liberdade econômica, contra as ideias protecionistas de restrição ao comércio. Aliás, um tema
bem atual hoje, mas o que eu queria destacar aqui é que a última parte do livro, Adam Smith começa falando dos gastos públicos, principalmente naquela visão gasto de defesa, justiça, e aí ele chega no tributo como fonte de financiamento desses gastos. É outro momento histórico, mas ele se preocupou em descrever quatro máximas de um sistema tributário. A equidade, que para ele a noção de igualdade tinha a ver com quem pode mais, quem tem mais capacidade contribui proporcionalmente mais para os gastos públicos. Ele não falava em progressividade, esse é um conceito que vai surgir depois, como uma forma mais aguda de redistribuição de renda, mas vejam que a emenda 132 trouxe essa preocupação de que as alterações na legislação tributária buscassem atenuar os efeitos regressivos. A regressividade do nosso sistema vem de uma tributação, nós sabemos, muito pesada sobre o consumo. Isso não é só o modelo tributário que vai resolver. Nós precisamos também pensar na progressividade do sistema, não só olhando para a arrecadação. Quer dizer, não adianta só arrecadar mais com mais justiça, se o gasto também não acompanha ou é desassociado para essa mesma parcela da população. Smith falava na certeza, não temos aqui a pretensão de fazer uma avaliação mais definitiva sobre a reforma, mas o que certamente não temos no atual funcionamento é essa certeza. Só para dar um exemplo, há poucos dias foi definido se industrialização por encomenda era serviço, era comércio. Então, esse é um princípio importante. A comodidade, né, que é a praticabilidade da tributação, a facilitação do cumprimento das obrigações fiscais e a eficiência. A ideia de custo-benefício, ou seja, o custo para arrecadar não deve ser maior que o benefício trazido com essa arrecadação. Isso é o que nós vamos discutir nos próximos anos, mas acho que são ainda boas ideias para uma avaliação sobre o que a reforma tributária está trazendo ou melhorando ou pode melhorar em termos de igualdade, de certeza, de comodidade e de eficiência. Junto com essas máximas, os princípios trazidos pela emenda 132 estão colocados aí no texto constitucional, especialmente no artigo 145, parágrafo 3º, e começam pela simplicidade. Esse princípio, eu diria, com perdão da redundância, é o mais complexo de todos esses, porque é uma ideia geral que o sistema tributário muito complexo, ele não é desejável. Ele dificulta o cumprimento das leis, gera evasão, enfim, cria insegurança. Então, a simplificação é bem-vinda para realizar essa ideia geral de igualdade na tributação. E aí nós temos uma legislação única para o IBS, para a CBS, que deve levar uma documentação fiscal, obrigações acessórias unificadas. Ednilson vai nos falar sobre split payment também, e assim por diante. Então, simplificação é uma boa ideia, mas ninguém parece ser contra, mas a questão é qual o limite da simplicidade para que não se rompa com a igualdade e a justiça nos casos individuais. Eu sempre dou o seguinte exemplo: se o Brasil pretende arrecadar, por exemplo, 3 trilhões de reais num ano, se ele possui 250 milhões de habitantes, seria mais simples cobrar 12 mil reais por habitante por ano. Mas é intuitivo que essa sistemática deixaria de promover uma distribuição mais igualitária da riqueza e ofenderia a ideia mais básica de capacidade contributiva. Então, isso é o que eu chamo o paradoxo da simplicidade. Ela é necessária para assegurar que todos que tenham capacidade estejam contribuindo, mas algum nível de complexidade também é necessário para assegurar que o sistema seja justo e igualitário. Aí nós temos a transparência, que, a meu ver, é um grande ganho da reforma. As pessoas vão conhecer a tributação que incide sobre o consumo de bens e serviços.
Hoje os consumidores não veem que os tributos são calculados por dentro, tem discussão de crédito, tem substituição tributária, incentivos fiscais, resíduos tributários. É quase impraticável saber exatamente quanto do preço que se paga numa mercadoria, num serviço, é tributo. E a reforma traz, então, o cálculo da alíquota por fora. Justiça tributária, outra menção como princípio na reforma, nós já falamos na igualdade, e aqui também é importante lembrar da segurança jurídica, da certeza, da legalidade, enfim, do respeito às garantias fundamentais do sistema. Nós temos a cooperação como um outro princípio que é uma tendência hoje universal na relação entre fisco e contribuinte, que hoje é de muito litígio, muito conflito. A própria Receita Federal tem trabalhado com os programas de conformidade, confia, sintonia, medidas que aprimoram esse relacionamento em linha com práticas internacionais, e a própria reforma estabelece a regulamentação pela lei complementar, que aqueles contribuintes que estiverem em programas de conformidade vão ter aí apuração ou devolução de créditos de uma maneira mais eficiente. Tem aí a defesa do meio ambiente, e especificamente o IBS e a CBS devem ser orientados pela neutralidade, pela não cumulatividade. A neutralidade, como princípio, claro que nenhum tributo é propriamente neutro, né? No sentido que sempre ele é um custo que altera o preço e o equilíbrio do mercado. Mas nós podemos ver a neutralidade como princípio jurídico de duas formas. Ou como um princípio que conduz a menores distorções na cadeia de produção. E aí nós temos uma grande mudança na reforma, que é a tributação no local do destino, do consumo dos bens e serviços, e não mais como é hoje na origem, o que leva a distorções na cadeia logística, eventualmente não orientadas pela própria racionalidade econômica, mas muitas vezes por incentivos, atrativos fiscais. Mas também nós podemos pensar na neutralidade como a busca de um ambiente de igualdade, de concorrência, de competição no mercado. E nesse sentido, quando bens e serviços semelhantes têm a mesma carga tributária, seria o caso, né, do fato gerador do IBS e da CBS, que tem a pretensão de não deixar nenhum tipo de operação de fora, como nós temos hoje com essas discussões, por exemplo, o que é bem, o que é serviço, o que é tributável, o que não é. Então, isso aproxima mais dessa ideia de neutralidade de concorrência. Da mesma forma, a uniformidade de alíquotas. Quanto menos alíquotas eu tiver, ou uma alíquota única, até se isso fosse possível, a tributação seria mais neutra no mercado. Só que, como a gente sabe, na aprovação final da reforma tributária foram criadas alíquotas reduzidas, regimes especiais, regimes diferenciados, e aí vale o que a gente falou sobre simplicidade, né? Quer dizer, o desafio da tributação hoje talvez esteja em não trabalhar com um objetivo único, mas com alguns paradoxos internos. Nós queremos um sistema neutro, em que a economia ganha eficiência, mas também temos restrições como a indução de comportamentos, a defesa do meio ambiente, a capacidade contributiva, a ideia de essencialidade de alguns produtos, por exemplo, cesta básica. Então, é um princípio que acaba sendo também um ideal. E a não cumulatividade, essa sim é uma mudança importante. Hoje nós temos, eu diria, três não cumulatividades: a do PIS e COFINS, que seria baseada num crédito financeiro, ou seja, sobre aqueles insumos incorporados à produção, à prestação de serviços, mas onde nós temos toda uma discussão do que é insumo, do que é essencial e relevante até hoje.
IPI mais um crédito físico, ou seja, as mercadorias que se desgastam no processo produtivo é que geram crédito para adquirente, e o ICMS, que é um intermediário, era para ser crédito físico no início, depois foi estendido para ativo fixo. Até hoje se discute a questão dos materiais intermediários, se dão crédito de ICMS ou não. Então, nós temos regras que veiculam não cumulatividade diferentes. E nesse ponto, o modelo da reforma traz uma não cumulatividade mais plena, né? Em tese, todo IBS e CBS pagos na etapa anterior vão gerar crédito ao adquirente, exceto aquelas restrições, bens de uso e consumo, compras de empresas do Simples. Acho que o modelo legal também vai ter que funcionar, né? A tecnologia do split payment, a apuração assistida, a devolução mais rápida dos créditos, tudo isso é importante também para que se realize esse princípio. E aí, para finalizar, eu acho que eu já estou avançado aqui no tempo, com essas novidades todas, a pergunta que não quer calar para as empresas: com a reforma, os litígios tributários vão aumentar ou vão diminuir? O contencioso será maior ou menor? Ninguém tem bola de cristal, nós estamos num momento de transição de um sistema de muitos anos para um sistema completamente novo. E claro que seria precipitado ter uma posição definitiva sobre isso, ainda mais em 15 minutos. Tem a própria definição ainda do comitê gestor, a fiscalização pelos estados. Me parece intuitivo que nesses primeiros anos, 26, 27, enfim, a transição em que vão conviver os tributos velhos, os tributos atuais, com os tributos novos, isso pode sim ter um aumento de contencioso, porque nós temos ainda um estoque de discussões, mas vamos ter algumas questões de transição. Tem aí essa discussão se o ICMS entra na base do IBS, ressarcimento de créditos. Então, é esperado que o período de transição seja desafiador, do ponto de vista operacional e também jurídico. Mas e no futuro? Como vai ficar essa questão? Esse é um assunto muito complexo, né? Nós teremos que discutir aí teoria do direito, acho que não é o momento para isso, mas, obviamente, eu não vou poder invocar um princípio como a simplicidade para dizer que o fato gerador da CBS é muito complexo e é inconstitucional, ou ponderar a simplicidade com outros princípios, como se algum mágico tirasse da cartola uma solução para dizer o que deve preponderar. Mas o meu palpite, e a gente pode aprofundar isso em outros momentos, é que a grande diferença no contencioso entre o sistema atual e o novo, pelo menos depois da transição, me parece ser a volumetria de cenários a serem interpretados. Para ficar no exemplo que eu acabei de comentar, vai ter alguma discussão sobre o que é bem de uso ao consumo pessoal que não dá crédito de BS e CBS. É natural que tenha esse tipo de discussão. A gente já está acostumado com isso até no imposto de renda, né? Já passou por isso no imposto de renda. Mas não imagino que seja um contencioso tão volumoso e complicado como, por exemplo, definir o que é essencial e relevante, o que é insumo para PIS e COFINS. E a própria tecnologia, hoje a interpretação da legislação acontece muito em primeiro lugar nas empresas, mas a tecnologia, a unificação da legislação pode reduzir esse volume de cenários que as próprias empresas têm todo dia para interpretar. Não é uma questão de talvez uma visão otimista ou não, mas baseado no que nós temos de experiência hoje, que eu acho que o passado é a melhor maneira de se pensar sobre conhecimento do passado, de se pensar sobre o presente e o futuro. Então, é só um palpite inicial que eu queria aqui deixar como reflexão, mas obviamente para a gente seguir debatendo e ouvir aí meus colegas Ana e Ednilson, que eu estou muito curioso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Heron, por todo esse contexto. E vamos agora ao painel do Ednilson sobre split payment e sobre os desafios das soluções fiscais. Então, por favor, Ednilson. Obrigado, Beatriz. Excelente, excelente recorte, Heron. Sem dúvida, os princípios aqui que norteiam vão ser bem desafiados nessa nova modelagem, viu? Vão ser bem desafiados porque, de fato, temos eu não falo nem mais reforma tributária, eu falo de uma revolução tributária, porque tem vários pontos aí super relevantes e que impactarão tanto o modelo, o nosso cenário de litígio tributário, mas também o nosso modelo operacional nas empresas. Então, sem dúvida, vai ser uma junção aí muito, muito poderosa. Eu falei que eu não iria compartilhar, mas eu vou compartilhar uma telinha só aqui, só para facilitar o nosso bate-papo. Estão vendo aqui a minha tela? Vendo a tua tela já sim, obrigada. Pronto. Bom, inicialmente falar de split payment, eu acho que antes de falar de split payment, eu acho que vale a pena destacar o conceito geral de comprovação de pagamento. Split payment nada mais é do que uma das modalidades de comprovação de pagamento, que é uma das condições para tomada de crédito, ou seja, ela é o elemento, é o instrumento que vai ser flat, vai sempre acontecer. Mas eu gostaria de fazer primeiramente um recorte, explicando esse conceito do que vem a ser aí o split payment e, na verdade, o conceito de comprovação de pagamento, que é um dos pontos mais centrais dentro do novo modelo do IVA. Ou seja, algumas premissas importantes aqui. Quando falamos de comprovação de pagamento e o novo modelo split payment, a primeira premissa é quando olhamos as operações de saídas, as operações de vendas, continua exatamente como é hoje, ou seja, todos os tributos destacados nos documentos fiscais de saídas, eles devem ir para a apuração do próprio mês, ou seja, continua aqui ainda o regime de competência. Então, sempre vai seguir a regra em relação às operações de saídas de vendas de forma geral. Quando olhamos as operações de compras ou outras entradas, aqui sim, aqui há a grande mudança em relação à condição para a tomada do crédito, que fica condicionada à confirmação de pagamento, ou seja, a gente traz aqui um olhar para o regime de caixa. Essa é a primeira premissa. Por quê? Porque quando vamos olhar agora o direito ao crédito no novo cenário da reforma tributária, os principais meios de comprovação de pagamento que devem ser considerados na hora de fazer a apuração no mês adequado, de acordo com o novo contexto, deve ser observado o seguinte, quando falamos de crédito. Eu posso tomar crédito do imposto destacado no documento fiscal quando? Primeiro ponto, se aquele imposto já tiver sido recolhido pelo remetente, pelo próprio fornecedor. Não podemos perder de vista que, mesmo com a mudança, a apuração ela continua sendo mensal, ou seja, todas as operações que foram realizadas no mês, elas devem ser refletidas na apuração mensal. Então, todas as notas fiscais de saídas, todos os débitos serão refletidos na apuração do mês. Agora, em relação aos créditos, eu só vou refletir na apuração do mês quando, de fato, eu tiver a confirmação de pagamento. Eu destaco ali o primeiro cenário, que é quando o pagamento daquele imposto ele é feito pelo primeiro critério, que é o mais comum, que é por compensação de créditos, ou seja, vou dar o exemplo mais clássico aqui e a gente vai trabalhar em cima desse exemplo. A empresa faz uma contratação de uma mercadoria e vai pagar esse fornecedor em 90 dias. Então, essa nota fiscal que o fornecedor emite, como na visão dele, ele vai lançar na apuração do próprio mês dele, porque é um débito para ele. Quem está adquirindo, como esse pagamento não aconteceu ainda no mês em que a nota fiscal foi emitida,
ele não pode fazer o crédito desse documento ainda. No mês seguinte, quando o fornecedor faz o pagamento dessa nota fiscal que está na apuração dele e vai fazer parte da apuração dele, ele vai pagar isso ou pela compensação de próprios créditos dele, ou pela guia ao final do mês que ele vai pagar todas as notas fiscais que estiverem naquele mês que ele emitiu. Então, no mês seguinte, não temos ainda qual que seria a data, mas normalmente vai ser dia 10, enfim, alguma data do mês seguinte, que é o momento em que se fará o recolhimento da guia mensal referente ao mês. A partir desse momento em que o fornecedor, no mês seguinte, faz o recolhimento dessa guia, que refere-se a toda a operação do mês anterior dele, nesse momento, quem está adquirindo o crédito passa a ter o direito a tomar esse crédito. Por quê? Porque você estará enquadrado na primeira modalidade de comprovação de pagamento, e nesse caso, a comprovação de pagamento foi feita pelo próprio fornecedor quando fez o pagamento da guia dele, das operações mensais. Então, esse é o primeiro crivo. A segunda hipótese de comprovação de pagamento, ela ocorre quando o próprio contribuinte, aí não olhando o fornecedor, mas o próprio contribuinte aqui no caso, realiza o pagamento. Então, ele tem algumas situações que ele mesmo vai poder realizar o pagamento. Uma delas é quando, por exemplo, ele mesmo faz a importação. Então, aqui há uma confusão. Ele mesmo é o contribuinte e ele mesmo faz a liquidação em relação à importação. E tem outras hipóteses também que já vêm sendo consideradas. Por exemplo, uma empresa, ela nem espera que o fornecedor faça lá o pagamento da apuração dele no mês seguinte. Ela pode antecipar esse pagamento do documento fiscal, ela mesma pode fazer o pagamento antecipado e ela mesma pode fazer o split e recolher numa guia específica e repassar para o fisco. Então, ou seja, quando acontece o pagamento pelo próprio contribuinte, é ele mesmo que, de certa forma, faz o que a gente chama de split. Ele mesmo faz o split e recolhe para o governo. Então, a segunda modalidade é essa, quando o pagamento ele é realizado pelo próprio contribuinte. E o terceiro, aí sim a gente chega no split. O split, ele sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Por quê? Porque o split imaginem que a partir de 2026, ou de quando, de fato, o split ele for implementado, que existem algumas discussões aí, depois eu trago para vocês um pouquinho desse cenário. Quando o split for implementado, imagine vocês que todos os documentos fiscais que passarão a ser emitidos pelas empresas no Brasil, que estiverem vinculados a uma liquidação financeira que vai transitar por alguma instituição de meio de pagamento, por algum banco, vai receber aí sim o split, que é o chamado split inteligente, que o governo gosta de falar. Ou seja, o próprio banco vai pegar esse documento e vai fazer o split. Ele só vai repassar para o beneficiário do boleto o valor sem o imposto, e o imposto ele vai recolher para o comitê gestor. Então, basicamente, esse é o modelo que a gente nem chama de inteligente esse modelo, a gente apelida aqui de padrão, que o que vai acontecer no começo chegou no banco, o banco vai fazer o split, ele vai repassar para o beneficiário o valor líquido e o valor do imposto ele vai repassar para o comitê gestor. Nesse exemplo que eu dei para vocês, vejam que o fornecedor ele já fez o pagamento dessa nota fiscal lá na apuração dele no mês seguinte por guia. Agora, passados 90 dias em que está acontecendo essa liquidação financeira, o banco faz de novo uma retenção desse imposto e manda para o comitê gestor. Ou seja, o fornecedor recebe do banco inicialmente o valor líquido dos impostos. E o comitê gestor, quando recebe esse repasse do banco, dessa parcela que o banco reteve de split e passou para o comitê gestor vai receber essa informação e vai olhar na base que aquele documento já foi pago pelo fornecedor na apuração dele. Aí, o comitê gestor, pela lei 214, né, da complementar 214, há uma promessa de que essa devolução desse segundo pagamento maior ocorra em até 3 dias. Ou seja, esse é o compromisso. Então, o que temos aqui? Então, o split ele vai sempre acontecer nessa modalidade que chamamos de padrão. Aí tem o split inteligente. O que que é o split inteligente? Nesse mesmo exemplo que eu citei, o split inteligente seria o banco, quando recebesse esse documento, ao invés de ele já aplicar o split e passar para o fornecedor só o valor líquido, ele vai consultar a base do comitê gestor e vai verificar se aquele documento já não foi pago anteriormente. E aí sim,
ele retorna com essa informação e não faria o split. Conceitualmente, o que a Receita Federal tenta buscar com esse modelo é justamente esse, mas entendemos que esse split inteligente vai ter um tempo de maturação, vai ter um tempo em que, de fato, ele vai estar pronto e apto para evitar esse segundo recolhimento. Então, esse é um ponto de atenção aqui, mas é o que o governo, dentro do modelo de instrumentalização, prevê e coloca. Tem um terceiro modelo, que é o split simplificado. Aqui, o simplificado ele vai acontecer principalmente nas operações de B2C, olhando aqui varejo, principalmente, ou e-commerce. Para esse caso específico, não ser, como podem ter muitos itens e com alíquotas diferenciadas, alíquotas reduzidas ou não reduzidas, vai ser atribuído um valor fixo de carga tributária a título de IVA dual para o estabelecimento, e todas as transações que foram feitas, o split vai ser uma espécie de antecipação com base apenas nessa alíquota efetiva. E ao final do mês, quando, por exemplo, um varejista for fazer a apuração, ele vai fazer a dedução daquilo que teve de split apenas do valor que foi presumido ali, o valor que foi fixado, mas ele vai pagar a diferença na apuração pelas alíquotas regulares. E o último, que acaba sendo mais residual, é quando o split é feito pelo próprio contribuinte num cenário em que não vai ter liquidação financeira utilizando uma instituição financeira, e sim um pagamento, por exemplo, em espécie, ele mesmo faz. Ou aquele exemplo que eu dei, em que a própria empresa escolhe fazer o pagamento em antecipo. Então, é o que a gente chama de split manual, que não passa pelas instituições financeiras. Então, de forma geral, a gente tem isso. Então, ou seja, aqui a gente tem uma grande inovação dentro do modelo de IVA trazido aqui no Brasil, o modelo de IVA dual, em que a condição e a comprovação de pagamento passa a ser um elemento fundamental dentro da nova jornada de apuração. Ou seja, a nova jornada de apuração, eu não consigo mais fazer uma apuração sem efetivamente consultar nas bases que o fisco vai disponibilizar. São duas bases principais. Uma base é a base que o SERP tem chamado de Portal da Reforma Tributária, que é onde vai congregar as informações de apuração pré-assistida, vai congregar as visões de split payment, vai congregar o cashback, as devoluções, aquela segunda devolução que eu comentei com você de pagamento maior. Então, esse portal, que é o que eles chamam de Portal da Reforma Tributária, vai congregar essas informações. Vai ser uma das fontes das informações em que as empresas poderão consumir essas informações para, na jornada de apuração tributária, na jornada de apuração fiscal, conseguirem fazer e ter elementos para fazerem a validação e o compliance daquilo que seria a apuração pré-assistida que virá. Essa é uma fonte. A segunda fonte, que é super relevante, é a própria base do Ambiente Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Por quê? Essa confirmação de comprovação de pagamento, ela virá em forma de evento. O que é isso? Hoje, os documentos fiscais, eles têm, quando você, por exemplo, faz uma carta de correção para corrigir um XML, uma nota fiscal já emitida, você precisa fazer um evento, e esse evento é um XML que é acoplado a essa nota fiscal, espécie de uma nota fiscal mãe. Então, é feito um XML que é chamado de evento. Nos pagamentos, seja de split ou as outras modalidades, isso virá também via evento, ou seja, ele será um evento que será aglutinado também aos documentos fiscais. Então, nesse contexto, haverá aí algumas fontes de informação, tanto a base do portal da Receita Federal, da reforma, quanto também o Ambiente Nacional de Documentos Fiscais Eletrônicos, por conta dos eventos. Então, são fontes importantes. Dentro desse conceito, o que as soluções fiscais precisam fazer, precisam estar preparadas para atender a nova jornada. Elas precisam levar um componente para a jornada de apuração, porque as soluções de apuração agora, elas terão um papel fundamental de dar o conforto para as empresas de realizar o compliance. O que seria o compliance? Eu recebo uma apuração pré-assistida, onde o fisco já vai trazer a visão de débitos, de crédito, o que já foi pago, o que não foi pago, o fisco vai trazer um conta corrente, uma visão desse tipo. Como que as empresas se preparam para fazer um compliance, não aceitar essa informação da forma como ela vem e criticar? Aí sim, as soluções fiscais vêm trazendo esse componente de comunicação com o fisco, com os ambientes do fisco, dentro da jornada de apuração fiscal, em que
a visão que vai ser colocada para cada documento fiscal é documento, o crédito já está liberado, se ele já está liberado, eu consigo confrontar com a base pré-assistida, se ele não está liberado, eu preciso também confrontar para saber se não está lá, ou seja, o ponto de conciliação vai ser super relevante, né, dessa nova jornada de apuração fiscal no novo modelo de IVA, e é onde as soluções fiscais, e é onde a Thomson Reuters tem colocado muito esforço, por quê? Porque esse componente que traz essa visão de conciliação vai ser super relevante, tanto para confrontar e confirmar e dar o compliance adequado, segurança adequada para as empresas terem um ponto de confronto das informações que virão pré-prontas e pré-assistidas, e, ao mesmo tempo, é uma fonte de informações para se fazer os reajustes contábeis necessários. Por quê? Porque, por conta do split payment, a contabilização original ela não vai ser mais um crédito efetivo. Eu tenho que trabalhar uma conta transitória de provisão, porque eu tenho meramente uma perspectiva de crédito. Na medida em que a solução fiscal traz essa visão de comprovação de pagamento, ela gera um retorno também para que os RPs possam fazer a readequação contábil do lançamento original, estornando a provisão e convertendo para o lançamento efetivo. Isso vai trazer impactos em custo, até porque no momento original eu posso considerar que já é custo líquido não ter aquele crédito, eu posso considerar uma reversão de custo no mês seguinte ou em 2 meses, a depender do momento em que eu tenho a comprovação de pagamento. Então, o split payment dentro do novo conceito da reforma tributária, ele traz alguns desafios novos. Então, o desafio que eu destacaria principal é justamente o compliance, poder de conciliação para criticar as informações prévias que virão e a capacidade de gerar uma contabilização de forma automatizada que possa refletir, de fato, as competências adequadas, seja os momentos adequados de registro, seja por competência ou seja por caixa, por conta do split payment. Então, são algumas considerações iniciais. Oportunamente poderemos explorar um pouco mais, com mais detalhes, falar um pouquinho o que deu errado nos outros países e por que que aqui no Brasil tem chance de dar certo. Então, e também o que já acontece em alguns outros países, como o México, que já tem um modelo de split payment que não usa instituições financeiras, mas é um modelo que existe e tem a sua complexidade. Então, em outras oportunidades, poderemos avaliar aí e fazer um comparativo dos modelos que estão sendo trazidos para o Brasil e alguns que, de certa forma, não são semelhantes, mas já existem também em outros países. Beatriz, passo para você. Muito obrigada, Ednilson. Percebam aí o quanto trabalho nós temos pela frente, né? Agora entendendo um pouco mais os princípios e todos esses desafios que não se restringem às áreas tributárias das empresas, é fundamental, nos parece fundamental que a gente tenha formação também para tratar da reforma apropriadamente. Eu convido então agora a Ana para nos trazer um pouco mais de elementos dessa jornada e quais são os impactos da reforma para as áreas não tributárias. Então, Ana, por favor. Joia, Bia, muito obrigada. Obrigada, Heron. Obrigada, Ednilson. Eu acho que a primeira coisa que eu queria comentar é a riqueza desse curso, né? Então, a gente está aqui na Masterclass hoje e vamos discutir 3 pontos totalmente diferentes e complementares, né? Então, o Heron deu uma brifada nos princípios, o Edmilson na parte da tecnologia, né? Porque sem a tecnologia não vai ter apuração de tributos, né? Até assim, a gente teve um problema no RPA recentemente e a gente fez alguns testes de apuração manual como faziam os incas quase. Mas com essa parte da conciliação, então essa ferramenta da conciliação dos pagamentos, ela é muito importante, né? E agora, então falamos do jurídico, falamos um pouquinho da TI e eu vou falar um pouco de implementação da reforma tributária nas empresas. Que de fato em que pese, acho que na maioria das empresas com quem eu tenho trocado, ele é um projeto puxado pela área tributária, ou no máximo pela área de TI, um PMO da TI, né, um líder de projeto, mas ele é um projeto, como a gente tem estado por aí, de toda a empresa. Eu não consigo não envolver todas as áreas praticamente da empresa, elas são envolvidas, que muda o preço de compra, muda o preço de venda. E eu vejo uma necessidade da gente discutir um pouco aqui como profissionais ou da área tributária ou de outras áreas, como endereçar isso, né? Eu recebo às vezes pergunta de como eu começo
Porque os times tributários, a maioria está estudando. Ainda não todos, mas a maioria já está estudando, já acompanha a movimentação. Mas, por vezes, as outras áreas, como tem muita notícia há muitos anos, né? E vamos lá, esse texto de reforma tributária, ou essa intenção dessa reforma tributária, tem quase 20 anos ou um pouco mais. Então, por outros momentos, já se achou que se ia aprovar, né? Então, tem que agora trazer a empresa que, olha, está aprovado, vai acontecer, e vai ser uma transição longa, né? Não consigo dizer muda ano que vem e depois não vai mudar mais. Cada ano vai mudar um pouquinho até 2033. O que que eu vejo? Então, eu vejo como quando a gente pensa em projeto de área tributária e impacto em áreas não tributárias, a minha recomendação é usar a área tributária que é a mais técnica e que a gente espera que seja aquela área que está dominando a legislação, né, que está dominando dentro do que já está regulamentado, né? Porque nem a Receita Federal está dominando a fiscalização, né? E tem várias dúvidas, a gente não tem ainda o comitê do IBS, mas dentro do que se pode, tentar mapear os impactos. Tá, Ana, mas por onde eu começo? E a gente, nessas horas, acho que a gente tem que usar algumas técnicas de gestão. Então, existe uma técnica que é chamada mapeamento de stakeholders, né? Então, todas as áreas da empresa, elas vão ser stakeholders em algum momento nesse projeto. E a gente precisa envolver elas e influenciar elas. O mapa de stakeholders, né, pesquisando na bibliografia, e acredito que mais além vai se falar um pouco nas aulas, ele tem vários modelos, né? Normalmente ele é como se fosse uma matriz, onde eu faço um comparativo entre poder e influência. Nesse caso específico da reforma, eu vejo que faz sentido a gente ter esta matriz de quais áreas priorizar, né, e o quanto se dedicar para cada área. A gente pensar também em tempo de trabalho e tempo de impacto que vai ter de alteração de fluxos daquela área, junto com o impacto financeiro. Então, vou tentar trazer alguns exemplos, né? Vou começar pelo exemplo aqui que o Edmilson falou. A tesouraria. Hoje a tesouraria é minha parceira da área tributária, né? Eu como líder de área tributária, ela é parceira assim, olha, esse mês eu preciso de caixa, não tenho crédito. É tanto. O forecast de caixa para os próximos meses é tanto, tanto, tanto. Essas são as interações business as usual com a tesouraria. Isso acabou. Porque, como o Edmilson disse, nós temos que controlar todos os pagamentos. E o que já foi pago antes, e o que vai ser pago depois, e quando esse eu já posso me creditar, este eu não posso me creditar. Então, a tesouraria, ela passou a ser chave. A tesouraria também tem um papel muito importante desde o princípio, pois vou falar um pouco dos setores incentivados. Porque os setores industriais, acho que incentivados e serviço, né? Porque os setores industriais, alguns deles acabam tendo, inclusive, uma redução eventual de carga tributária. Mas agro, serviços, a tendência é que seja não um aumento de carga, não posso dizer assim, mas um aumento de dispêndio inicial. Por quê? Eventualmente, vou dar um exemplo aqui do setor de fertilizantes, que eu sairia de uma alíquota de 4 e iria para uma alíquota de 10. Então, em tese, eu tenho que pagar mais para ter os meus para eu poder consumir dos meus fornecedores. Com isso, eu preciso ter um forecast maior de caixa. A tendência é que sim, eu diminua o meu PVC, eu diminuo o meu custo, porque aqueles tributos vão ser recuperáveis, quais muitos hoje, em especial parte do ICMS, não são. Mas eu tenho que, e aí vai para uma outra área, pricing. Eu tenho que precificar isso no preço? Esse tempo que eu não tenho a disponibilidade do dinheiro? E aí, quando eu vou para pricing, eu vou pulando um pouco as áreas para a gente poder fazer algumas conexões. Quando eu vou para pricing, o time hoje, como as empresas, hoje toda venda ela é feita no valor bruto, porque no Brasil as empresas
tem, por vezes, sedes localizadas em estados que dão determinados incentivos para vendas para aquele estado ou para vendas interestaduais. Então, o meu cliente, ele não sabe exatamente que incentivos fiscais eu tenho. Então, eu sempre passo para ele o valor bruto. Isso em setores que não têm incentivo já funciona assim, ele já é mais discutido o valor líquido. Mas vai ser toda a cadeia vai passar a ser valor líquido, né? Porque a tributação é no destino. Então, se eu estou mandando para São Paulo, a tributação é para ser igual a todos os produtos que vão para São Paulo. Então, eu não vou negociar mais. Eu vou dizer, olha, meu valor é 100, vai ter o IBS, CBS de X. Eu vou pagar, você vai se creditar. Então, muda a lógica de negociação. E aí, sem falar só na venda do meu produto e compra dos meus insumos. Passando a falar um pouco dessas áreas indiretas também. Porque eu não tenho só o meu insumo básico, né? Eu tenho outros contratos que subsidiam a minha operação. E, por vezes, contratos de longo prazo, contratos de locação, de energia. Esses contratos todos, eles vão ter que ser renegociados, com atenção a um período de transição da reforma. Né? Eventualmente, pode-se discutir um gross-up para recuperar do tributo, dependendo do projeto. É muito importante uma análise muito detalhada. E aí, das conversas que nós já tivemos, como área tributária, é claro que a gente conhece diversos contratos da empresa, mas a gente tem que pensar que a gente está impactando contratos de 50 milhões e contratos de 5 mil. Então, precisa de uma estrutura orgânica, né? E uma pessoa, e a recomendação é puxar algum ponto focal de cada uma das áreas da empresa, para que a gente possa, para que aquela pessoa possa estar identificando outros problemas que a área tributária desconhece. E aí, voltando para a tecnologia, as empresas, as maiores, pelo menos, já têm padronizado o que elas tomam crédito desses contratos. Isso também tem que ser refeito. É um refeito positivamente, porque vai dar mais crédito? É. Mas até 2033, eventualmente vou ter que ter 2 códigos para aquele produto, 2 códigos para aquele serviço, ou o que eu vou tomar crédito, não vou- porque vou ter que correr com 2 apurações. E aí, de novo, como eu comentei, a gente vai estar agarrado na área de TI, né? Sem a área de TI, na minha visão, é muito difícil a implementação de qualquer coisa aqui, né? Eu acho que hoje a entrega de obrigação acessória já é difícil sem TI, mas a implementação da reforma, a mudança do sistema, o risco de problemas em relatórios, forecasts, não só nas entregas de obrigação acessória, né? De demonstração financeira, se eu não estiver bem alinhado, o que eu tenho de crédito de fato, o que eu não tenho de crédito, ele é muito grande. Além e eu acho assim, voltando um pouco para a área financeira, né? Falamos ali de tesouraria, tributário, pricing, mas também a gente não pode esquecer daquele nosso parceiro dos tributaristas, que é a contabilidade. A contabilidade, ela já precisa, no mínimo, abrir as contas novas. Né? E às vezes é complexo abrir uma conta nova, dependendo se é uma multinacional, abrir conta nova não é algo que é do dia para a noite. Tem que ter bastante explicação e esclarecimento. E como esses tributos vão entrar nessas contas? Né? Isso são discussões necessárias. Saindo um pouco de finanças, eu iria também para o estratégico, asset footprint, logística. Né? Então, pensando que a gente não tem ou não terá mais benefícios fiscais, que eles vão reduzir com o passar do tempo, várias empresas com estrutura de distribuição têm que reavaliar seus planos. E reavaliar esses planos significa olhar para mapeamento de investimento futuro. Quantas plantas eu tenho? Distribuição? Quantas lojas? Então, essa área de estratégia logística, né, o supply chain como um todo, sem falar só de compras diretas, ela é muito importante, tá? E essa área, as demais também, mas eu acho que essa área é fundamental, ela tenha o entendimento das mudanças da reforma globalmente, né?
Não pode ter só, tem que corrigir o contrato, e ok, corrige, tá bom. Não, vai mudar a lógica fiscal do país, né? Porque hoje a gente não tem incentivos, mas algumas coisas vão surgir ao longo do tempo, né? A gente tem que pensar que num planejamento do corporativo, um planejamento a longo prazo, né? Então a gente tem que entender o que é certo, que vai acontecer, e o que é 70% certo, e o que é 50%, e o que é 30%, e cenários que podem vir. Eu não queria esquecer aqui também da área de recursos humanos, que também é uma área importante para chamar para a mesa cedo, para conversar, porque alguns créditos eu só tenho quando eles estão no acordo sindical, né? Então, crédito de algumas coisas com plano de saúde, transporte, que eu tenho hoje, não necessariamente preciso, esteja no acordo, eu passo a precisar. Então, acho também é uma área importante para estar na mesa. Só para, assim, não ficar falando sem, acho que compartilhar absolutamente nada, eu vou compartilhar com você só para ter uma ideia. Deixa eu ver se eu acho onde eu compartilho. Share. Eu vou compartilhar uma, um modelinho que eu fiz, essa matriz, que eu acho que ajuda a por onde começar. Vocês estão enxergando? Não, não, né? Ainda não. Obrigada. Agora sim, né? Abrindo. Sim, obrigada. Então, como eu comentei, aqui eu botei stakeholders internos e externos. Então, os internos são os branquinhos, né? E assim, o quanto eu preciso estar com eles mais próximo de mim, quando eu penso em volume de trabalho, e o quanto impacta financeiro na empresa. E ali eu vou mapeando as ordens de prioridade, de conversa, de quanto eu preciso estar próximo desses stakeholders. Eu entendo que para empresas diferentes isso muda, mas aqui é uma visão bem genérica. E além disso, tem os stakeholders externos, né? Porque ainda estamos em plena regulamentação. Então, as associações de classe, sindicatos empresariais, eles ainda são muito importantes para ajudar nas conduções, né? O institutos como GETAP, JET, né? Ainda tem propostas a serem feitas e muita regulamentação pela frente. E está sempre muito próximo de clientes e fornecedores, porque essa discussão dos contratos, ela é uma discussão de dois lados, né? Não vai ter, eu quero fazer de uma forma e assim será. Ela terá que ser discutida. Então, é necessário estar próximo dos clientes e fornecedores e dos nossos, de outras empresas de porte similar ou de negócios similares. Porque também acredito que existe cada evento que eu participo, e olha, eu participo bastante de eventos e aula, eu aprendo uma coisa nova. Então, eu acho que a gente não vai conseguir implementar a reforma como sociedade se a gente não trocar muito conhecimento. Mas acho que era isso que eu tinha para hoje. Ana, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos aqui até agora. E antes de nós passarmos para as perguntas, eu quero contextualizar um pouquinho também. O objetivo dessa masterclass é justamente apresentar esse curso do IJET de Reforma Tributária para o Consumo e como as empresas podem efetivamente se preparar para esse novo momento. Então, o curso começa já no dia 25 de março, próximo, e a gente vai ter mais detalhes. A gente está lançando aqui no chat também o link para que vocês possam saber mais. E eu tenho uma pergunta aqui, e eu vou ler para que vocês todos possam aí tentar de alguma forma o que se sentir mais confortável, por favor, comece a resposta, porque me parece uma pergunta muito interessante do Itamar Alf. Ele diz o seguinte: o recolhimento realizado pelo fornecedor estará disponível em uma base pública para que esse fornecedor consulte se o pagamento do IBC e do CBS, perdão, do IBS e do CBS foi realizado, e então estaria apto para reconhecer o crédito? Acho que esse eu posso responder, Beatriz. Sim, a ideia é que essa informação seja disponível justamente porque o contribuinte não teria como ter acesso a essa informação se não for por meio do fisco, de ter essa confirmação de pagamento. Eu tenho a oportunidade de conversar em alguns fóruns com o pessoal do Encate e alguns outros fóruns. Ainda o evento específico ligado à confirmação de pagamento ainda não foi divulgado, mas é algo que oportunamente, no avanço dos estudos, serão complementados aí dentro do contexto da nota fiscal eletrônica e também na previsão do contexto também da plataforma da reforma tributária
pelo CEPRO. Então, sim, a resposta é sim, essa informação ela vai estar disponível. Mais algum comentário, Heron, Ana? Agora, essa questão da informação é importante, isso nos remete de novo ao crédito ser feito pelo pagamento, né? E acho que a Ana e o Ednilson tocaram nesse ponto sobre a contabilidade, também é uma preocupação. E se não acontece o pagamento, e como é que fica a confrontação de receitas e despesas? E alteração de resultado? Quer dizer, estou preocupado não é nem com uma questão aí necessariamente tributária, mas na demonstração do resultado da empresa. Então, claro, confiamos que o sistema, a informação estará corretamente, não só divulgada, mas corretamente apropriada, mas temos uma série de outras preocupações aí pela frente. É possível que aconteça uma PDD de créditos tributários, É, né? Porque créditos, valores que nunca foram pagos, ou para poder não vou conseguir aproveitar. Então, esse alinhamento com com compras também é importante, que a garantia e a credibilidade do comprometimento desses prestadores de serviço ou fornecedores ainda mais. E é interessante esse ponto, né, Heron e Ana, que o próprio auditor, né, vai ter que olhar esse cenário de uma forma diferenciada. Como que ele vai trabalhar? Isso, de fato, é uma provisão? Isso é uma accrual? O que que é esse cara, né? Porque assim, ele é mais próximo de uma provisão certa ou, na verdade não é um recebimento praticamente certo. Então assim, são conceitos novos que se desdobram a partir do modelo tributário que é trazido pela reforma tributária. Então são alguns temas super relevantes, principalmente em reflexos, né? Em reflexos em imposto de renda, em reflexos em outros tributos que acabam impactando diretamente. Nós temos aqui um comentário da Irene Paixão e ela diz o seguinte: a informação que tenho é que será pelo Integra Contador, ou seja, será cobrado dos contribuintes, aumentando o custo do compliance fiscal das empresas. Beatriz, esse ponto ele foi muito discutido recentemente por algumas divulgações que foram feitas, mas algumas associações, eu cito aí um comunicado da FRAC, que é uma associação que envolve aí empresas de tecnologia. Eles tiveram uma audiência com o secretário Barreirinhas e ele esclareceu que isso não vai acontecer, essa cobrança não vai acontecer e que oportunamente, por mais que ele tenha soltado isso como um comunicado, mas oficialmente eles se predispuseram, né, a soltar de fato um comunicado oficial. Mas é um ponto super sensível, de fato, tem sido veiculado de se cobrar pelas APIs, das informações que serão disponibilizadas. É um tema que ainda teremos evoluções, mas a princípio a informação neste momento é de que não teria cobrança, mas é algo que a gente deve acompanhar a evolução. E aí, né, comentando aqui no geral, né, é uma ferramenta nova que será disponibilizada. Isso tem custo. Então, acho que talvez não tenha cobrança direta, mas indireta vai acabar tendo. E a Adriana Soares faz uma pergunta aqui também, Ednilson, para ti. A questão do split payment será opcional? Esse é um outro tema que no passado veio à tona, a pessoa ainda coloca, mas a expectativa é de que não seja opcional, na verdade ela seja obrigatória. Então, o que eventualmente tem se discutido é do momento da adoção, de quando isso vai ser adotado, justamente porque os bancos ainda estão estudando a proposta, e se debruçando na proposta para apresentar para o governo de como os bancos vão instrumentalizar do lado deles o split payment. Então, ou seja, há uma expectativa de que em breve tenhamos essa proposta feita e de que tenhamos mais clareza sobre como de fato vai ser essa implementação do lado também dos bancos.
Muito bem, eu quero deixar aqui o meu convite em nome do IJET para que nós possamos todos aprofundar ainda mais esses elementos, essas informações tão ricas que foram trazidas aqui a partir do curso que começa no dia 25. E eu quero convidar o Heron para falar um pouco mais também e fazer esse convite formal agora a todos que nos assistem aqui sobre o curso de Reforma Tributária do Consumo. Por favor, Heron. São todos convidados para o curso Reforma Tributária do Consumo, Implementação Prática nas Empresas. Começa dia 25, terça-feira que vem. Primeira aula, são 12 aulas ao vivo, com a possibilidade de recuperação de gravação, mas permitindo a interação com especialistas profissionais do mais alto nível, como os que tivemos aqui hoje. Sempre muito bom ouvir Ana, Ednilson. A gente aprende muito com essa visão multidisciplinar que esse painel também, acho que é, uma hora, reforma, dá para discutir, nós vamos discutir por anos, né? Então, uma hora, obviamente, não é suficiente, mas já foi possível perceber a riqueza, a Ana mostrando como as outras áreas da empresa serão, contribuirão, eu diria, evitar a expressão serão afetadas, serão impactadas, podemos dizer que contribuirão para que não seja simplesmente visto como mais uma obrigação da área tributária, que já tem muitas. E o Ednilson também trazendo essa visão do split payment, que é talvez a grande novidade, né, de tudo que se fala e em termos de tecnologia. Então, a gente vê a riqueza do que é a discussão da reforma numa perspectiva multidisciplinar, com noções de segmentos e de várias áreas da empresa, e é isso que o curso propõe. Então, fica aqui o convite. Obrigado também, de novo, um prazer aí estar com vocês. Reforçando então o quanto essa oportunidade é única e também fazendo um chamado aqui para as empresas que quiserem se associar ao IJET. Nós temos essa avaliação, então, por favor, quem quiser se manter atento a esses debates e principalmente a todo o conteúdo que é disponibilizado pelo Instituto, pode entrar em contato conosco, mas o fundamental nesse momento é que estejamos, enquanto empresas, preparados para esse novo momento, e esse curso, sem dúvida, vai ser um elemento riquíssimo para que todos possam trazer ainda mais inteligência, expertise e conhecimento para as suas decisões. Então, muito obrigada, Ana, muito obrigada, Ednilson, muito obrigada, Heron. Fomos aqui prestigiar vocês nessa tarde muito agradável com esse conhecimento todo disponibilizado. Em nome do IJET, eu agradeço a vocês e eu deixo mais uma vez o convite. Nós acabamos de colocar aqui no chat também um código para que quem tem interesse em participar do curso também, aqui participando da live, tenha um benefício a mais e possa ter um desconto nesse conhecimento todo que está sendo disponibilizado. Muito obrigada e vai ser um prazer recebê-los todos a partir do dia 25 de março no curso do IJET de Reforma Tributária para o Consumo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço.